Amém? Todos podem se sentar, ficar à vontade. Eu agradeço a minha oportunidade, passo a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Os estudantes são bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. As irmãs lá de Guilherme, Deus abençoe vocês. A irmã vizinha da Diaconisa aqui no início, isso, né? Deus abençoe a tua vida muito. Hoje nós, 1 João capítulo 5, quase acabando o Novo Testamento, amém? Parece que nós temos uma missionária conosco aqui, deixa eu ver qual é o nome da missionária Claudineia Bernardini. Fique em pé para a gente conhecer você, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Se a irmã quiser trazer uma palavra por 5 minutinhos aqui, tá? Depois, um outro dia, a gente deixa você pregar mais, tá bom? Se você quer vir aqui e falar conosco, né? Quem sabe Deus. Amém. Viviana. Esse Bernardino é daqui da pastora também, tá? Quem sabe vai se encontrar bonito e você é, e eu sou só Meu Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Até que nos ajudou o Senhor, é por isso que nós damos graça. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Nunca houve nem haverá outro Deus além do nosso Deus. Se nessa noite Ele nos curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Amém. A palavra do Senhor fala que quando aquela mulher chamada Agar pega seu filho e ela é mandada para o deserto, quem é ela? E quem é aquele menino em meio àquele deserto? Talvez dentro dela ela pensou assim: o que vai ser de mim? O que vai ser do meu filho? E agora o que vamos fazer? Tem um deserto, não temos alimento suficiente, mas ela sabia que alguma coisa ia acontecer. Talvez nessa noite você olha para dentro de você e se encontra num deserto, aonde você olha para um lado, aonde você olha para o outro e pensa assim: e agora o que eu vou fazer? Que direção eu vou tomar? Para onde eu vou? Mas eu quero te dizer, mesmo no deserto Deus tem resposta para a tua vida. Mesmo no deserto Deus vai mostrar que Ele é Deus, que ainda tem um povo e uma nação para fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Deus não te chamou por um acaso. Deus não te leva para o deserto para você morrer no deserto. No deserto, voltando lá atrás, quando o Senhor pega o povo que era escravo e leva para o deserto, que Ele manteve o povo no maná, na água. Ei, a palavra do Senhor fala que tudo o Senhor provia para aquele povo, mesmo eles murmurando, mesmo eles reclamando, Deus sempre honrou aquele povo em meio ao deserto. Muitas vezes nós não entendemos o que estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos dentro de nós, há uma guerra espiritual. Muitas vezes dentro de nós se achamos incapazes. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus tem um propósito na tua vida. Eu quero dizer para esse irmão aqui, ó: eu não te conheço, eu nunca te vi, mas o meu Deus manda te dizer que tu tem vivido um deserto. Mas Deus manda te dizer que Ele te chamou e Ele te escolheu, e a promessa dele está viva na sua vida. Só creia e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Creia que nesse deserto o Senhor vai manter você firme ali, porque Ele tem um propósito. Que Deus abençoe essa igreja. É um prazer estar com vocês. Minha amiga me chamou para vir. Estamos aqui para adorar o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, pastor, o seu ministério de uma forma especial. Amém? Agradeço a oportunidade. É só a gente marcar como missionária para vir pregar, né? É terrível quando a gente gosta de pregar e a pessoa dá 5 minutos para a gente. Amém. Vai ser, meu filho, em nome de Jesus. 1 João capítulo 5. Mas tem quase 2 anos que nós estamos pregando um capítulo do Novo, né, Testamento por culto de quinta-feira. Estamos quase acabando. Glória a Deus por isso também. Isso é pregação expositiva. Nós lemos, explicamos e aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, certo? Aí domingo é o culto da família, algo mais textual, mas quinta-feira. 1 João capítulo 5. Vamos, se você puder ficar em pé, mano, se não tiver que beber, não tiver que ser reuniões, vamos ver. Quem tem Bíblia aqui faz assim.
Olha só, 80% de crente hoje na igreja. Alguém perguntou, pastor, mas domingo a igreja falta lugar e quinta, cadê o povo? O povo deve estar trabalhando, deve estar em casa, deve estar colhendo café. O tempo da chuva é chuva, né? O tempo do café é porque o povo trabalha até de noite, né? Nós devemos colocar prioridade na nossa vida, amados. O culto ao Senhor é prioridade. Tem gente que não vem no culto da quinta e fica assistindo TV em casa. Então, eu prefiro estar na igreja do Senhor, amém? Amém. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Olha, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho que Deus dá, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que roguem. Toda injustiça é pecado, e é pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Estenda a mão para cá, me ajuda a orar, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, teu Filho amado. Deus, louvamos o teu nome por tudo que o Senhor está fazendo nesse ambiente e continuará a fazer. Pelo poder do nome de Jesus, oro ao Senhor Deus, para que caia por terra tudo aquilo que é contrário ao Senhor, ao mover do meu Espírito Santo. Em nome de Jesus, toda canseira, toda qualquer tristeza, enfado, ansiedade, que saia da tua mente, da tua alma agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a cobertura do sangue do Cordeiro, e tudo que o Senhor fizer aqui, seja dado a Ti a honra, a glória e o louvor. Deus, em nome de Cristo, envia os Teus olhos para cá, Senhor, esteja conosco, seja conosco, em nome de Jesus, a Ti, a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre, amém, em nome de Jesus, amém, querido? Você pode sentar, por favor. Em toda a carta de João, esses 5 capítulos que nós lemos, João tem uma preocupação: falar das pessoas que estavam dentro da igreja, dos separatistas, agnósticos, dos cientistas que estavam dentro da igreja, criando muito problema. Eles diziam que Jesus não era Deus, no sentido que Jesus não era só homem ou Jesus era somente Deus. Eles tinham um problema muito sério dentro da igreja. Nós devemos ficar atentos, porque dentro da igreja, às vezes, pode aparecer alguma coisa que não é da parte do Espírito Santo de Deus. Antigamente tinha esse problema, hoje não tem mais esse, porque as pessoas estão nas redes sociais, absorvem tudo que está lá e trazem problema para dentro da igreja muitas vezes. Tem coisa boa lá, tem homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que Deus usa, mas tem muita coisa louca também que as pessoas não têm filtro e absorvem tudo aquilo ali. E às vezes traz para mim: pastor, aquela pessoa pregou isso? Você tem que ver com ela, o ensinamento é dela, certo? Né?
E alguns irmãos ele coloca no grupo da igreja lá, porque ele nem entendeu, coloca lá, né? Não pode fazer isso, mano. Se você não entendeu a mensagem, você pede orientação de Deus, conversa com quem entende mais do que você de Bíblia, e depois você coloca no grupo da igreja. Aquilo pode complicar a fé de alguma pessoa, amém? Tem pessoas na igreja que já andaram um pouco, sabem Bíblia, outros estão chegando agora, então a gente tem que ficar atento. Toma cuidado com a internet, amado. É uma bênção, mas isso pode comprometer a tua vida. Essa semana agora estou falando da pastora Helena Raquel, é isso? Gideões. A mulher chegou lá e desceu o cacete, né? De pedófilos, do marido que agride, e pessoas que... E eu falei assim, poxa vida, mas isso eu prego? É claro que não tenho, né? A fama da mulher, né? Vai ser pregado aqui. Eu vi aqui que é um vagabundo, que bate mulher, tem que ir para a delegacia. É lá que o delegado tem um curso básico, né, de massagem, de atendimento, para entender a pessoa, né? Então, quando a mulher é agredida em casa, ela tem que conversar com o pastor, com o padre, ela tem que ir direto lá, mano. Se bem que tem as mulheres doidas que querem bater nos homens também, né? Aí tem que ir lá também para registrar, certo? Então, assim, tudo que foi falado da mulher, tudo verdade, na igreja dela lá. Porque aqui, amado, nós passamos a mão na cabeça de ninguém. O vagabundo vem para cá, ou ele se converte, ou ele vaza fora, porque aquilo não diz ninguém. Ninguém, porque tem um pastor que está pregando de forma muito light, para não perder dízimo, para não perder gente na igreja dele, e eu sei que vou prestar conta para Deus. Então aquilo, você que está aqui há alguns anos, você já sabe. Não analisamos ninguém aqui, ou muda, ou lá fora tem o que acontece com pessoas, certo? Então assim, o que ela falou lá tudo é verdade. Na igreja dela, na convenção dela, deve ter muito isso, né? Abusos, essas coisas, mas abuso, mas acontece em qualquer lugar. Tudo quanto é contexto tem abuso, tem assédio. Em tudo quanto é lugar, igreja, escola, no trabalho, às vezes nas famílias, quando tem muita gente junta, tem essas coisas, certo, amém? O problema é que as pessoas fazem vista grossa. Nós não podemos fazer vista grossa com nada que está errado. É sim, sim e não, não. E o que passar disso vem de quem? Pronto, acabou. Você é de Deus, você fica na luz. Amém? Tudo bem? Então assim, foi tudo verdade do que ela falou. Só que acontece lá na convenção dela. Aqui eu já confrontei pessoa que mexeu com a filha quando criança. Eu chamei, rapaz, que negócio é esse aqui? Pastor, não sei, eu devia estar bem. Então se você quer ficar aqui, você vai ter que conversar com a sua filha. Ele quis não estar na igreja para não ter que conversar, né, com a filha dele. Então a gente tem que ter isso, amada. A gente vai prestar conta para Deus um dia da nossa vida e de quem esteve perto de nós. Amém? Sim, a filha já está quase avó já. E, né, só que quando ela chegou na igreja, eu falei assim, pastor, o meu pai fez isso comigo quando eu era criança. Aí começou a vir na igreja, senta aqui. A tua filha falou isso para você. Não, que você botou a cabeça, então eu vou chamar ela. Não conversa nada, né? Não, deixa que eu converso. Nunca mais precisou, né? Que vá pro... Amém, amado? Então, se você tem um parente pedófilo, você confronta ele, não passa a mão dele, não. O lugar dessa pessoa está lá na cadeia, não é no meio de gente, não. Certo, amém? Então, tá bom. Marido que bate na mulher também tem que ir para a cadeia. Mulher que bate no marido também tem, né? Tem que ir para a cadeia. Teve um que falou uma vez para mim, quando eu faxina lá em casa, falei, pastor, eu sou muito nervosa, sou pequenininha, mas sou latente. E quando eu menos vejo, ele tinha mão na cara. Eu falei, se for na carinha se vier aqui, você vai sentir só os pedacinhos de picanha. A minha cara ninguém bate. Eu falei, aquele facão aí, você está vendo? Não? Ninguém não. É doido, pastor, que eu vou ficar doido daqui a pouquinho. Falta de respeito, amado. Amém? Como que você convive com alguém, você não respeita a pessoa? Tudo bem, amém? Você que é solteiro, que você for casar, Anderson, respeita a tua mulher. No dia que vai estar minha doidona lá com o TPM, você vira, vai lá para fora, conversar com o cachorro, mas não briga com a mulher. Amém? Não entendi nada que ele falou, mas né? Nosso tema, só quem ama quem nasceu de Deus. Amém? Querido, não queira esperar amor do teu marido se ele é uma criatura de Deus. Não quer esperar amor da tua esposa se ela é uma filha do diabo ainda. Só é filho. Amém, Diaconis? Só. Não conversa com a mulher, nem conversar na igreja, viu? Dá uma pancada nesse cara, né? Onde que eu estava aqui? Com você, tá? Só ama quem nasceu de Deus, irmão. Porque Deus é amor. Pastor, eu queria tanto que meu marido me amasse, ele nasceu de Deus, não, então ele não vai te chamar, ele é uma criatura de Deus.
Ah, pastor, que tanto que minha mulher fosse amorosa, ela é nascida de Deus? Não, então ela não vai te amar, por mais que ela tente, ela não vai conseguir. Amém? Amado, vamos separar criaturas de Deus e filho de Deus. Se é filho de Deus, quem creu em Cristo e confessou Ele como único Senhor e Salvador, né? Certo, amém? Isso é bem claro na Bíblia. Quem não confessou é criatura de Deus, ainda é filho do capeta ainda. Por isso que se for casar, você tem que tomar cuidado. Pode ser que o Satanás vai ser o seu sogro, ou a mulher de Satanás, a sua sogra. Certo? Todo mundo não gosta da sogra mesmo? Então, vamos lá. Versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Esse versículo destaca que a fé genuína em Jesus como Filho de Deus é a evidência do novo nascimento, e o pilar que é o amor pelos irmãos. Você crê que Jesus é Filho de Deus é uma evidência que você nasceu de novo. Você chega para o ímpio e ele fala que crê em Deus, mas não crê. Só crê da boca para fora. Só crê que Cristo é o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo. Como é que nasce de novo? João capítulo 3, versículo 3, Jesus falou lá para Nicodemos: necessário nos é? Mas como que eu nasço de novo? Vocês lembram? 1 João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que Jesus veio para o seu e os seus não. E todo aquele que recebeu Jesus, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então você tem que crer em Jesus e receber Ele. E depois, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca, você se torna um filho de Deus e filha de Deus. Aí o Espírito Santo vem e gera no teu espírito a presença de Deus, a permanência e a habitação de Deus no teu espírito. Amém? Tudo bem? Aí você passa a não suportar mais mentira, nem fofoca. Você passa a não fazer mais trambique, você passa a não olhar mais para a pornografia, você vai ter força para vencer o álcool e tudo aquilo que prendia a sua vida antes. Certo, amém? Amém. Versículo 2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então quem ama a Deus, cumpre os mandamentos de Deus. O maior mandamento da palavra de Deus é amar. Amar a Deus com toda a nossa força, nosso entendimento. Certo? E amar o nosso próximo como? A nós mesmos. Paulo resumiu tudo e disse assim: quem ama, cumpre a lei. Então se você ama a Deus e ama ao seu próximo também. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra, mas nem de língua, mas de fato e de verdade. Gente, fala que ame, isso tem um papagaio e fala: eu te amo, eu te amo. Eu tinha um papagaio, a minha irmã, há 30 e tantos anos de praia, que o bicho falava palavrão, mandava dele tomar shampoo brincando. É sério, ensinaram maldade pro bicho, e ele aprendeu, mas ele não sabe o que estava falando, sim ou não? Então falar que ama, qualquer pessoa fala, amado. Eu amo esse homem, aí casa com ele porque o cara tem dinheiro, aí o cara quebra daqui a 3 anos, perde as empresas, os carros, e aí, será que ama mesmo? Sim ou não? Muitas por fora. Acabou o amor, tá bem. Aí o cara casa com uma mulher que é o sonho de consumo dele, porquinho cultural. Depois de 5 filhos, a bichinha vira o Hulk. Será que o amor permanece? Quando é de Deus, sim. Lá em 1 Coríntios 13:8 diz que o amor jamais acaba. Então acaba a vergonha na cara de não querer lutar mais. Aí você para desse caso com outro. Aí o pedófilo vai vir para abusar dos filhos da cria dentro de casa. Querido, ninguém para você casar com essa pessoa não. Casou, agora assume, luta e faz dar certo em nome de Jesus. Amém? Olha aquele povo lá que corre o pescoço dos crentes, os muçulmanos, e eles não veem a mulher antes de casar, não. Imagina um trem desse, casar sem ver a cara da mulher. Mas eles aprendem a amar com o tempo, certo também? E quando homens casam com mais 1, 2, 3 também. Então, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e também de verdade. O amor vai muito além de palavras, amado. Eu não quero uma mulher que diz que me ama, me falta com respeito, não quero. Quando eu vejo casal com muita lambeção, eu falo assim: tem problema aí? Aí benzinho, chuchuzinho, aí caramba, toda pessoa que busca validação em pública tem problema dentro da casa dele. É uma desgraça, mas sai na rua e tem que chamar de benzinho, tem que dar beijo na boca. Não dá beijo em casa e quer dar na rua. Para convencer quem? Eita Deus.
Toda pessoa que busca validação aqui fora é uma porcaria lá dentro da casa dele. Toda vez se vê muita alisação, muita. Eu quero uma mulher que me ama, que me honra com respeito dela. E tudo que eu dar para ela, ela vai devolver, e nem tudo que entregar, eu também receber. Amém? Amém. Amado, casamento tem que ser para gente madura. Moleque não pode casar não, moleque não pode casar não. Tudo bem você está aqui? Amém. Ah, pastor, a memória é um demônio. Quem casou com esse demônio? Quem escolheu esse demônio para você? Foi quem? Você, né? Tiago capítulo 2, versículo 4 diz, Tiago 2,14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Nenhum. Então o amor pelo irmão vai muito além de falar, querido. Muito além de falar, todo mundo está cansado. O político fala e não cumpre. Tudo bem? Posso continuar? Você me deixa? 1 João 4,20: Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, que é o seu próximo, no caso aqui, a quem vê, quem não pode amar a Deus é quem não vê. Eu amo a Deus, mas eu odeio minha sogra. Você ama o capeta, minha filha. Você não ama a Deus, você ama o Satanás. Pastor, mas a minha nora não vale nada. Você também não vale mais do que ela, não. A partir do momento que eu julgo você, eu estou na mesma régua. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: não julgueis para não seres. Versículo 2 de Mateus capítulo 7: com a medida que eu te julgar, que eu te medir, eu vou ser medido também. Quando eu vejo alguém falar mal de alguém, se a pessoa não vale nada, esse aqui também não vale muita coisa, não. Eu estou julgando também, né? Tudo bem? Amém? Amém. Queridos, e estar na graça é muito difícil. Você pensa que não? Eu preferia a lei de Moisés para não trabalhar no sábado, né? Não quer trabalhar em dia nenhum, né? Fica sendo ágil. Na lei de Moisés você tinha que adulterar com a mulher para levar as pedradas do lombo. Jesus disse: se você desejar, você já cometeu pecado ou não? Mas ele falou também: se tem olho pecar, arranca ele, ele está usando tudo sem olho. A Bíblia diz, na lei de Moisés, se você matar, você é réu de morte. Na graça de Jesus, se você odiar alguém, você já matou aquela pessoa. Qual que é mais difícil? É a graça. Amém? Amém? Só tem gente que está levando a graça numa brincadeira, não tem temor de Deus. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Gente, servir a Deus não é ruim. Amém? Eu fui cachaceiro, maconheiro, cocaineiro, mulherengo, bandido, vagabundo, cheirador de cola no meu passado. Isso sim era peso para mim. Jesus me libertou e não é pesado ser de Deus, servir a Deus, estar na presença de Deus. Quando você vê um crente cansado de servir a Deus, você pode saber, nunca decidiu de fato morrer para si e viver para Deus. Por isso que é pesado. Vida pesada era nossa no passado. Tem mulher que dormia bêbada, acordava para um lado do carro, não sabia nem quem que era, onde que estava. Essa é uma vida pesada. Estar na presença de Deus hoje é maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11, diz que Deus vai iria escrever a lei dele no nosso coração. Para você ver coisa linda? Lá na lei do Moisés, 30, 11. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Amém? Os mandamentos que o Senhor nos deu não é difícil. Amar o próximo não é difícil. O problema é que nós não amamos. O problema é que nós temos dificuldade. Por que o país do crente não vem e não se converte? Por que seu parente às vezes não está aqui? Não digo o seu, talvez, mas alguém da igreja. Será que tem amado de verdade, amado? Eu converso com pessoas, não, mas pastor, eu até gosto do jeito que sou prega, mas eu não vou para lá porque tem um país lá e ele é o capeta, pastor.
cria problema na família, é o maior fofoqueiro, toda confusão começa nele. E eu falei aqui, não posso falar nada não, porque eu sei que é mesmo. Fica quieto. Amém? Amado, em nome de Jesus, Deus vai cobrar de todos nós. O nosso cônjuge, o nosso parente, o nosso vizinho, Deus vai cobrar de nós podemos ter alcançado aquela pessoa e nós não alcançamos. Tudo bem? O seu vizinho sabe que você é crente? Se já subiu lá na seca e falou assim, ô vizinha, tá tudo bem? Tudo bem? Não. Chega aqui com o menino, deixa eu fazer oração pela senhora, em cima do muro, em cima da cerca? Não. Não. E tem gente que ele diz que é crente, mas que crente que somos nós? Lá no começo da igreja, no século I, no século II, quando aconteceu a perseguição, por onde eles iam pregando a palavra de Deus e ganhando gente para Cristo, amém? O povo não faz isso, diz que eu amo a pessoa, mas nada, não ama, querido. Quem ama vai falar assim, rapaz, tem um inferno, se livra dele. Tem gente que tem filho, tem pai, tem mãe que nunca pregou de Cristo, porque meu pai é muito religioso, mas você é covarde? Você não tem coragem para ser covarde? Porque não é crente de verdade? É sério, mano? Como que eu tenho um pai que está numa religião que vai levar para o inferno? Eu não tenho para chegar assim, pai, com muito amor, escuta o que eu digo para o Senhor: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho que o Senhor está vai levar o Senhor para o inferno. O meu Jesus tem a vida eterna para o Senhor. Isso não é desonra, não, mas isso é honrar a Deus. Os covardes não falam para o pai e para a mãe, para o sogro velho, para a sogra velha, é que o caminho está errado. As igrejas estão cheias de gente covarde, amado. Maravilhoso pregar na igreja. Eu quero nem pregar lá, na rua, para o vizinho. O pai velho que está enfiado no catolicismo lá, é católico lá com a santidade no pescoço. Você tem que chegar assim, pai, com muito amor e respeito pelo Senhor, o Senhor não está no caminho correto. Não, pastor, não tem um problema. Gente, como que o crente quer viver nesse mundo sem ter problema? Você não quer ser crente, meu irmão, porque você vai ter problema. Amém? Pastor, o que eu faço? Creia mais, fale mais de Deus. Pastor, mas eu não estou vivendo aí, então viva em nome de Jesus. Tudo bem? Versículo 4 e 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Amado, nesse tempo aqui, os irmãos corriam o risco de serem mortos, ou adoravam a César, imperador romano, voltavam para as práticas idólatras, ou corriam o risco de serem mortos. João está escrevendo para a igreja de pessoas que poderiam ser mortas a qualquer momento pela fé deles. Esta é a fé que vence o mundo. Certo, amém? Hoje os crentes nem mais fé, porque o mundo se tornou aí, às vezes o mundo está dentro aqui da igreja. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé naquele tempo. A morte de um crente era uma vitória para o reino, amado. No Coliseu de Roma, que se você for hoje, está até hoje lá, milhares de pessoas morreram por não negar Jesus. E quando aquelas pessoas morriam lá embaixo, quem estava lá em cima se convertia. Esse povo morre para não negar o Deus. Deve ter algo maior do que César. Amém? Você está disposto a morrer para que Cristo seja exaltado na tua vida? Amém. Nós não queremos morrer, mas não queremos perdoar as pessoas. Não queremos voltar lá e consertar, né? Pastor, o parente fez isso, volta lá e conserta, busca acerto. Se você está nessa igreja e você não tem problema com o parente por causa de Bolsonaro e Lula, você vai para o quinto dos infernos, lá que você vai morar pela eternidade, porque lá no céu não tem de direita, nem de esquerda, tem aquele que esteve no centro da vontade de Deus. Bagaçados pastores deixaram a política entrar dentro da igreja, deram o microfone para candidato, amado. E aí está todo mundo brigado. Eu sou Lula, eu não sou, tá? Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Quem morreu por nós foi Jesus de Nazaré. Tira o seu olho de política. Veja, eles não consertam aqui na minha igreja, essa buraqueira que tem aqui, você sabe por que é? Porque nós não analisamos esse povo. Vem um esquerdo aqui na igreja, na porta peguei o braço dele, aí falou, tá vendo? Essa buraqueira aqui na frente, aqui, quando isso sobe aqui, vocês não fazem nada, nem sei o que vocês fazem. Sumiu, nunca mais pisou aqui. Vai com Deus. Amém? Mas como que é bom não ter rabo preso com ninguém, nem com político, nem com empresário, nem com ninguém. Você fala o que você quer, depois você vai cagar pelo que você falou, mas você fala o que você quer. Amém? Eu já falei, as coisas que eu preguei, vai ter um dia que eu, se bobear, eu vou sair preso daqui.
homossexualismo, essas coisas, eu bato aqui em cima, né? Paulo deixou bem claro que ele se converter não entra no céu. Se um dia eu for preso aqui, vocês tudo vão, vocês tudo concordam comigo. Então, aquele ali, tá bem, você nega ali no dia que você vai ver, tá? Fala assim, todos eles concordam comigo aqui, vai todo mundo preso, uns 30 camburão aqui para levar todo mundo. Vocês pensam, eu vou sozinho? Não, vocês vão comigo. Amém? Fazer parceria lá. Quem que foi fazer? Fazer parceria lá também, você não. Você, Lavarizão? Cara, lua de mel, você acha que vai ficar preso para lá? Ô pastor, eu tô orando para Deus dar força, viu? Ai. A fé dos cristãos do passado os fazia vencer o mundo, quando morriam por amor a Jesus, ao negar adoração ao imperador César e não negar Jesus. Aquele era um tempo bom de servir a Deus, irmão. Nega, não nega. Pronto, acabou. Vai dar por Jesus logo. Amém? Amém. Hoje a tua fé está fazendo você vencer o quê? A fé que você tem em Jesus tem feito você vencer o quê? O celular, a pornografia, a cachaça, a fofoca. O que a fé em Jesus tem feito você vencer? Antigamente venci o medo de morrer e sabia que está com Jesus. E hoje? Versículo 6. Jesus veio por meio de água e sangue. No começo do ministério de Jesus foi batizado. Água e sangue, o sangue no dia que ele morreu foi crucificado naquela cruz. Amém? Por isso que diz que o Espírito da verdade é quem dá um testemunho disso. Porque o Espírito é a verdade. Toda mentira procede de Satanás. Todo crente mentiroso, ele é um crente de Satanás, ele não é de Deus ainda. Mexe para comprar, para vender, mexe para não mostrar quanto está na conta lá para o esposo ou para a mulher, segura o celular para deixar a mulher ver o que tem lá, ou o esposo está servindo a Satanás ainda, não é de Deus. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Toda mentira procede de Satanás. Meu pai, que já não está mais entre nós, dizia uma coisa que seu pai também devia dizer: quem mente rouba, e quem rouba, mata. O mentiroso não é digno da menor confiança que seja. É um instrumento de Satanás usado o tempo inteiro. Você não pode, se mentiu desse tamanhozinho, ele mente desse tamanho que ele nem pisca. Todo mentiroso vai para o inferno se não se converter a Jesus. Toda pessoa que mente não conheceu a Cristo ainda. Amém? Que bom que você entendeu. Versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é o Senhor Jesus encarnado, e o Espírito Santo. Esses três são um. Amados, nós precisamos ter muito grego assim. Como que é esse negócio de Deus aí, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? É três pessoas? É três pessoas numa? Tem gente que não sabe. É uma coisa tão básica. Deus, um Deus em três pessoas, coiguais, coeternos e consubstanciais, mesmo ser e mesma essência. Amém? Isso é Deus. Como que é isso? Eu não sei. Não dá para explicar assim, essa parte de Deus, que esta é o Filho e essa é o Espírito Santo. Eles três são um só propósito. Amém? Amém? Não é difícil de entender se quiser compreender isso. Mas tem gente que não sabe isso. Versículo 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito Santo, a água que batizou Jesus e o sangue que derramou na cruz. Esse texto é um texto que dá muito problema. Esse versículo aqui. Até o século XV não tinha isso nas Bíblias. No século XV para cá, de 1500 para cá, que começou a colocar isso aqui. Até hoje é uma discussão entre os teólogos, os doutores da Bíblia, sobre esse texto. Mas esse texto do 8 confirma a realidade da humanidade e a divindade de Jesus, pelo testemunho do Espírito, da água e do sangue, certo mesmo? Porque você observou que o 7 tem o Pai, a Palavra e o Espírito. No 8, o Espírito, a água e o sangue. 3, amém? Isso é uma regra bíblica. Mateus capítulo 18, versículo 16 diz que por 2 ou 3 testemunha, toda a verdade se firma. Você nunca pode pegar um versículo bíblico e pregar ele como se fosse uma doutrina bíblica. Você tem que ter pelo menos três versículos que dizem respeito àquela mesma coisa, certo, amém?
você vai ver Pai, Filho e Espírito Santo, água, sangue e o Espírito, sempre três. Isso é concordância, certo? Versículo 9 ao 12 fala que aquele que tem o Filho tem a vida eterna. No versículo 12, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amado, as seitas negam Jesus como Filho de Deus, como Deus. Tem muito crente preguiçoso recebendo esse estudo bíblico em casa. Testemunho de Jeová, adventista, porque não tem coragem de ir para a igreja escutar a palavra de Deus, às vezes, aí fica em casa. São seitas que negam a divindade de Jesus. Testemunho de Jeová diz que Jesus não é Deus. Adventista diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus é Deus. Amém? Aí o preguiçoso está lá, vem fazer ensino aqui em casa, está ensinando o quê, amado? Formatando. Depois que aconteceu esse estudo bíblico aí, que alguns vezes a pessoa fica tão louca aqui que ele não aceita mais nada. Formatou a cabeça da pessoa, uma lavagem bíblica, isso é bíblica, não? Segundo João, versículo 10 e 11, diz que você não deve receber na tua casa quem traz uma doutrina diferente da doutrina da palavra de Deus, porque senão você é cúmplice das más obras dessa pessoa. Segundo João 10 e 11. O que é doutrina? Já ensinei 1 milhão de vezes. São os ensinos de Jesus e dos apóstolos do Cordeiro. Doutrina não tem a ver com uso e costume. Cabelo tem que estar desse tamanho. A saia tem que ir lá não sei aonde. Isso aí é a pessoa que tem que se resolver diante de Deus, amado. Amém? Vai vir para a igreja, você vai no espelho. Jesus, eu estou lindo para ir para a igreja. Não só na igreja, qualquer lugar que você vá, você tem que estar bem composta ou bem composto. Amém? Falamos muito de mulher, vai ter uns homens vagabundos que ela mostrando a pança no meio da rua aí, aquela barriga enorme, gorda. Ô irmão, eu estou muito calor, meu Deus. E as irmãs não sentem calor, então, né? Com esses airbag desse tamanho, né? Você já viu alguma mulher já? Sem sutiã e sem blusa, ai calor, meu Deus, viu já? Os homens não têm mais vergonha, mano, não, né? Deus me livre, eu fui na casa de um parente, voltei escandalizado. O cara sem camisa passando perto da minha mulher, falei, se eu fosse crente, eu ia dar uma peixeirada nele, né? O meu sogro nunca me viu sem camisa. Em casa é uma raridade meu filho ver sem camisa, porque tem que ter exemplo, amado. Sério? É decência, é ordem, é sério. Por isso eu chegar na tua casa, você já vai lá e fora e fala assim, irmão, bota uma camisa aí, por favor. Você não quer chatear comigo, não, amém? Por que a sua mulher não é sem camisa em casa, David? Diácono David? Mas você também não, né? Não, né? Por que, Maria, que você não aceita a camisa de casa? Maria Neves? Sérgio, você não aceita a camisa de casa? Ele tem um santo também já exagera, né? Vai dormir de paletó, terno e gravata, sapato social. O povo é doido, amado, não tem um equilíbrio, né? Então as seitas, elas negam Jesus como Deus, amado. As seitas fazem. Os mormons dizem que Jesus é um anjo, que Jesus é irmão do Satanás. Tem o cantor do Voz da Verdade, por toda a minha vida. Você vê? Ele diz que Jesus não é Deus. É um Deus menor, não Deus igual ao Pai. Aí você tem que tomar cuidado. Às vezes você está nas redes sociais e está engolindo tudo. Tudo bem? Versículo 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que tendes em nome do Filho de Deus. João capítulo 17, versículo 3, Cristo falou, e a vida eterna é esta, 2 pontos, que conheço a ti só, único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, eu acho que o primeiro, diz que é um só mediador e um só Deus entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É isso mesmo? Amém. Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, Cristo falou, eu sou o caminho. Se você sabe que Jesus é o Cristo, que Ele é o caminho, que sem Ele não tem salvação, por que você não fala com o teu parente macumbeiro católico que essa é a verdade de Deus? Maria não salva ninguém, Papa não salva ninguém, apóstolo não salva ninguém, pastor não salva ninguém. Quem salva é somente Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Diga isso para as pessoas em nome de Jesus. Versículo 14 e 15. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Pastor, qual que é algo segundo a vontade de Deus? É aquilo que já está revelado na palavra de Deus ou não? Tudo bem? Não é, Paulo? Wilson, tudo bem? Dá uma mãozada aí. Se eu cochilar, você prega a mão aí. Como que eu vou saber se aquilo que eu estou pedindo é segundo a vontade de Deus? O Fábio, você está bem? O Fábio, desgramou tudo aqui. Satanás, no sono, sai daqui em nome de Jesus. Desapareça daqui em nome de Jesus. Aqui não é lugar de dormir. Na televisão ninguém dorme. Amém? Se estiver dormindo, eu vou pedir para ficar em pé aqui. Isso é falta de respeito de dormir na igreja. Mais cansado que você esteja. Aqui não é lugar para dormir, é para escutar a palavra do Senhor Deus. Amém? Como que eu vou saber se aquilo que eu estou pedindo está seguindo a vontade de Deus? Quando eu conheço a palavra de Deus. Quem é solteiro aqui e quer casar? Quer saber? Tecladista, canta demais, né? Assim, não é tão bonito igual o pastor, né? Mas é brincadeira, tá? Ele quer casar. Não agora, né? Porque ele está muito louco, né? Aí o que ele faz? Ele acha na Bíblia um versículo ou mais versículo que diz respeito a uma promessa de Deus para casamento. Salmo 68,6 diz que Deus faz com que o solitário more em. É uma promessa de Deus, amado. Depois chega a Deus, eu estou numa prova desgramada, Senhor. E chegou a hora de casar. Aqui diz que o Senhor tem uma família para mim, eu reivindico essa promessa na minha vida. Vai acontecer em nome de Jesus. Agora não dá para orar pedindo para Deus matar o marido da irmã, porque ele é muito trabalhador, né? Para casar com ele, não tem como não. Aconteceu lá na minha igreja. Um irmão falou assim: pastor, Deus mostrou através de uma visão que eu vou ser mulher do irmão tal. Mas irmão, o irmão já é casado. Pois é, Deus mostrou que vai recolher a esposa dele e eu vou casar com ele. Só porque o homem tinha caráter e dignidade, tá, gente? Se fosse um lascadão, como eu estava naquele tempo lá, né? Nós vamos estar repreendido, irmão, em nome de Jesus. Nós vamos orar para Deus dar muita vida para esse casal. E se precisar for, Deus faz homem de pedra para você. Mas você não vai tirar homem de ninguém. Deus não vai recolher ninguém. Aí orar para Deus abençoar aquela família. Certo também? Tem gente que não tem noção. Isso aí, irmão. Desce. Então, tem irmã que. Tem gente que não tem noção, cara. Então, como que eu faço? Segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. A vontade dele está aqui, ó. O problema é que os crentes não lêem Bíblia. Aí fica a adventista na rua aí, dando bico de adventista. Porque eles leem. Tem a teologia deles lá, mas eles leem. Se pensa que o povo que lê Bíblia para respaldar aquilo que eles creem, é eles. Segunda coisa, nós precisamos saber, tem muita gente que não pede. Pastor, eu não pedi nada porque Deus sabe o que eu preciso, mas Deus mandou você pedir. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz: pedir e dá-se-vos dar, buscar e achareis, batei, porque é aquele que pede recebe, ao que busca encontra, e é que bate, se lhe abre. Então, se você não está pedindo, você está em desobediência declarada com Deus, porque Ele mandou você pedir, certo? E a outra coisa é que às vezes nós estamos pedindo de forma errada. Como assim, pastor? Tiago 4,3 diz: pedir e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar os vossos prazeres, vossos deleites. Gente, tem um propósito no coração. Deus sabe por que alguém está pedindo um carro novo. Deus sabe por que alguém está pedindo uma casa. Deus sabe por que alguém. Deus conhece o profundo do nosso ser. Amém? E se Ele perceber qualquer coisa errada, Ele não abençoa. Tudo bem? É isso mesmo? Tem gente que Ele pede e não recebe, porque Deus conhece. Se eu der esse carro para esse homem, ele desvia lá, a mulher vai para a zona. É sério. Eu não dou esse emprego para essa pessoa no concurso, porque ela vai ganhar 15, 20 mil e vai deixar o esposo. Eu já olhei com pessoas, a mulher passou no concurso e meteu o pé no cara, caipira. Tem umas mulheres assim, elas usam o cara para subir, depois de subir, elas pegam o pé no cara. Tem uma assim também, mas mais é mulher. Eu era presbítero da antiga igreja e eu tinha umas câmeras em frente de casa, né? E olhando lá na TV, um homem lá numa moto com a mão no queixo assim, triste, né? Falei: o que ele está fazendo? Ficou um tempão, uns 40 minutos em frente de casa. Falei: vou lá conversar com aquele homem. Cheguei: ô moço, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Cara assim, simples, né? Tipo gente, quando é possível. Aí fui chegando para ele e disse assim: eu moro nessa casa aqui, vi que o senhor está aqui na frente, posso conversar com o senhor? Pode, moço. Aí eu já me identifiquei: eu sou o presbítero Fábio, da igreja tal. E se eu puder ajudar em alguma coisa.
E ele começou a falar, gente. Falou, presbítero, deixa eu contar a minha história para o senhor então. Eu morava na linha tal aqui, e eu e minha mulher trabalhando na roça, na lida. E só que a mulher é muito inteligente. E eu disse assim, mulher, é um desperdício você estar aqui na roça. Você é inteligente demais. Vamos investir no você, para você voltar a estudar. Era muito difícil, sei o quê, mas eu levo você de bicicleta, né? Eu tinha 17 quilômetros aqui, irmão. Ele botava aquela mulher na bicicleta, né? E vinha. Presbítero, quando chovia, aquilo era um barro, caia corrente. Aí a gente tinha que empurrar aquela bicicleta, até chegar aqui na rua. Mas eu trouxe a mulher, concluí o ensino fundamental, médio. Eu falei, mulher, agora você faz a faculdade. Mas nós não pode, não tem dinheiro. Eu vou lutar, trabalhar de noite, mas você vai fazer a sua faculdade, mulher. E foi luta, presbítero, luta, 4 anos, muita luta. Mas a mulher fez a faculdade dela. O senhor sabe o que aconteceu agora? Eu falei, não, o que aconteceu? A mulher passou no concurso. Naquele tempo nós ganhávamos 4 ou 5 mil reais. Hoje devia ser uns 10 mil reais. E ela falou para mim, olha, você é caipira demais para estar comigo. Eu acho que eu mereço um homem mais estudado, um homem melhor do que você. E pregou para ela no caipira, não. Aquele homem de ser lágrima assim, não. A gente tem nem o que falar, né? Mas eu já orei com muita mulher também, que lutou igual uma leoa para fazer o cara prosperar. Depois o cara chegou lá em cima, ele pregou o pé na mulher, trocou ela por uma piranha de 20 e deixou a pessoa rodar. O ser humano, amado, é cruel. O ser humano é ruim de natureza. Você não pensa que você é bonzinho, não, você não é, eu também não sou. É só Jesus na minha vida e na tua vida, por isso foi diferente. Nós somos ruim. Mas Jesus nos muda, Ele nos... Certo, amém? Tem crente ruim, mas tem crente que ele usa droga, que ele vai para a prostituição, mas é invejoso. O parente lutando para fazer uma coisinha e ele acabando com o parente, com um olhar de deboche, com um sorriso, sabotando, falando. Falando, acho que vai construir essa casa. Daqui a 1000 anos talvez ele consiga. Gente, os maiores invejosos não estão longe, não estão perto de nós, é quem sabota. Por isso que quando eu vejo família muito embolada, assim, você tem que ter rolo o tempo inteiro. Amém? A gente tem que sair um pouquinho ali daquela muvuca para respirar um ar novo e ver o que Deus está querendo falar para a nossa vida. Certo? Amém? É o mal que quase todo crente tem inveja dentro do coração, amado. Há 29 anos atrás, 30, eu não sabia que era invejoso, mas eu era, não sou mais. Jesus me curou. Eu estava numa igreja que era eu, o Zezinho, Adroaldo, Marcos Feitosa e o Hélio, 5 jovens, solteiro, rodado, todo mundo com a cara para cima, né? E um dia eu estou na igreja e escuto por cima do muro alguém fala assim: Zezinho, que bênção, você comprou um carro. Ele tinha comprado um golzinho azulzinho celeste, coisa mais linda, aqueles golzinho antigo quadrado. Quantos quilômetros aqueles golzinho quadrado? Gente, você sabe o que aconteceu comigo? Eu devia ter falado assim, glória a Deus, o meu comprou um carro, agora tem carro também para andar, certo, né? Meu coração veio, fechou. E aí você lá fora, ufa, agora que meu carro, glória a Deus, aleluia, e eu indo para casa, e eu disse assim, Deus, por que eu estou com esse sentimento ruim? Porque até então eu não entendia. E o Espírito Santo falou para mim, você é invejoso, cara. É para você estar feliz com o seu irmão, você não está. Eu comecei a andar mais depressa, quase correndo, cheguei em casa e fui direto para meio da cama. Falei, Deus me perdoa. Arranque esse sentimento de amor dentro do meu coração, Senhor, no nome de Jesus. Eu não quero isso dentro de mim, amém? Amada, a única maneira, uma das formas de você saber se o seu parente se ele tem um trem no couro mesmo, você chega, olha que Deus te der aquele carro que ele vai te dar, se não te deu ainda. O meu é um, né? É Peugeot o meu, mas eu estou muito feliz, tá? Você chega lá com a chave da sua Hilux, assim, parente, nem te conta. Conta. Estou com a Hilux na garagem, viu? Deus foi bom, viu? Se essa pessoa é de Deus, ele vai pular no seu pescoço, vai pular com você, glória a Deus. 90% de quem está perto de você vai fazer aquela cara de bom, assim que você fez algumas vezes, né? Não vai falar nada. E vai sair perto de você e diz assim, meus parabéns, estou feliz com os parabéns, que Deus te abençoe. A maioria de nós temos esse demônio no coração e a gente não reconhece a ser liberto. Por isso que a muita gente não anda, seja atolado da lama, porque esse demônio amarra a vida da pessoa.
no começo da igreja aqui, eu conto para vocês. Passando uma luta. No começo da igreja é muito difícil. Depois você está com ideia com 200 membros, igual nós aqui, o trem fica mais tranquilo. No começo vocês lembram a história. Eu fechei a empresa para viver para a obra de Deus. A mulher continuou no trabalho. Aí fizeram todos os empréstimos na conta dela. Quando eu vou fazer meu empréstimo, a mulher virou samurai comigo. Queria, né? Passei 3 anos e meio, né? Mas eu queria, falei, não, se Deus me chamou, Ele vai me suprir, certo, né? E aí um dia lá, eu orando a Deus, a situação muito difícil, disse, Deus, faz algo hoje diferente da igreja, Senhor, né? Faz algo. Se fosse aqui hoje, né, ver missionário, Deus mudou missionário, é uma confirmação, né? Não aconteceu nada, mano. Nem os capetas que manifestou. Eu estou conversando com o Douglas aqui, né? Diácono Douglas, que era do Espírito. Chega uma mensagem, eu abro lá com o SMS, fiz um depósito na sua conta. Falei, Douglas, o sinal que eu queria aconteceu, alguém depositou alguma coisa aqui. Gente, está faltando básico em casa. Para um homem que tem vergonha na cara, isso dói demais, você nem imagina. E aí, eu fiquei feliz aqui, então, no outro dia cedo, eu fui tive a grana no banco, era R$3.000. Uma pessoa de Campo Grande mandou. Gente, era um dinheirão naquele tempo, há 8 anos atrás, 9, amém? Ia, paguei o aluguel da igreja, o aluguel da casa, escondi, fui no mercado comprar. Aí cheguei lá, comprei uma sacolinha dos outros, não é que estou saindo. Quando estou saindo, quando fui com um querido que era da igreja, tinha começado da igreja junto comigo, né? Eu soltei, eu era muito linguaridão, né, bestão, né? Soltei essa palavra e falei, fulano, nem te conta a bênção que eu recebi. Ele falou, conta! E com essa palavra eu falei assim, você acredita que alguém depositou R$3.000 da conta e a gente passando por uma coisa, você nem imagina, irmão? Você sabe o que ele fez? Hã? Foi assim? Quanto? 3.000. Virou as costas, saiu, não deu nem tchau para mim. Ele saiu e olhando para mim, meu Deus, o irmão não se alegrou com o que você fez na minha vida. Amadas, e tão cheio de gente assim. Se você permita Deus consertar o teu coração. Uma vez eu orando na beira da cama, Deus falou para mim, Fábio, eu quero que a igreja pague uma faculdade para tal pessoa. Eu falei, louvei a Deus, glorifiquei ao Senhor Deus. Falei, Deus, se o Senhor está mandando é porque o Senhor vai suprir. Amém? Num culto de sábado na casa dos irmãos, 30, 40 irmãos lá, com uma panela coçando. Falei, irmãos, eu não vou contar mais no culto, eu vou contar hoje o que Deus mandou fazer. Deus mandou a igreja pagar a faculdade para a pessoa. Você acredita que alguém deu glória a Deus? Olhou ali estranho? Olhou para o pé, olhou para o céu. Teve gente que saiu da igreja por causa disso e foi falar mal para o pastor. Depois voltou, depois de uns 2 anos ele levou um cacete lá fora, voltou. Então assim, o povo que se diz de Deus vai ter que melhorar muito para entrar no céu. Certo também? Já estou acabando, aguenta um pouquinho. 18. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Antes daquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não me toca. Precisamos entender, amado, que você como crente, às vezes você vai cometer um erro na sua vida. Mas não é um erro sistemático, não é algo que você planejou fazer, aconteceu, marcou bobeira, a fraqueza tua aconteceu, porque aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus, te guarda e o maligno não lhe toca. Amém? Pastor, eu fui expulsar um demônio e levei um couro. Tem algo que está errado, não? Que aqui, né? Mas o diabo pode tocar em alguém que não está em pecado? Sim ou não? Sim ou não? E quando o diabo tocou em Jó? Qual que era o pecado de Jó? Aí você falou depois, daquilo que eu teria, me aconteceu. Jó capítulo 2, versículo 6, diz que Deus autorizou o diabo a tocar em Jó. Aí tem gente com a vida desgraçada, 30, 40 anos, não é porque eu estou passando o problema de Jó, não. Foi um caso, uma exceção aqui, numa situação atípica que Deus autorizou o diabo a tocar em Jó. Quantas vezes que Jó ficou naquela luta desgramada? 9 meses. Depois de 9 meses, Deus restituiu tudo que ele tinha em dobro, certo? Amém? Tudo bem? Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo é o sistema que conduz o mundo, irmão, que controla esse mundo. Você fique atento.
Se teu filho for na escola e aprendeu algo que não bate com o para Deus, você tem que ter a capacidade de ir lá conversar com o diretor, com a diretora, com o professor, que eu não concordo. Meu filho não pode. E esse trem aí, ó, de ideologia de gênero. Isso é coisa para ser disseminado. Não, amado. Lá na escola não. Filho nosso vai na escola para aprender a ler, escrever, para somar, certo também? Então você tem que ter posicionamento. E os crentes são tudo covardes. O povo do terreiro, do centro espírita, está indo nas escolas. Lá. E aí de quem reclamar. Então você antes de voltar nesse ano agora, você vê qual que é o que o partido que você vai votar pensa, amado. Nós vamos prestar conta de tudo isso diante de Deus, amém? Eu não voto em ninguém que concorda com aborto, com casamentos, de pessoas não concordam. E eu não voto também, né? Eu voto porque você não tem temor a Deus, não conhece Bíblia, não sabe quando você tem que estar diante de conta com Deus lá. Amém? Segundo Coríntios 4,4 diz que o príncipe desse mundo cegou os olhos dos incrédulos, para que não vejam os quais o Deus. Você pode ver que toda a história de Satanás é Deus com letra minúscula, porque Deus verdadeiro é somente nós, com D maiúsculo, também. Os quais o Deus desse século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aleluia. Satanás cegou, Deus que abriu os nossos olhos, o diabo cegou. Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. O pior demônio que você expulsar é o tal do nada a ver. Incrível, mano. Não tem nada a ver. Teve uma pessoa que quando solteira dizia: não tem nada contra quem se ama sendo do mesmo sexo. Se eu tiver um filho que pensa assim, eu vou respeitar. Veio para a igreja um dia, pastor, o senhor por mim, porque está acontecendo umas coisas assim. Cuidado com o que você fala. Você vai prestar conta daquilo que você fala, certo? Não tenha vergonha de se posicionar na palavra de Deus, irmão. Se tiver que pagar, vão pagar, mas seja da palavra de Deus. Entrou um rapaz aqui, tem alguns meses, eu na porta despedindo do povo, e chegou com um rapazinho de cabelinho todo, né? E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, né? E eu queria conversar com o senhor, gostei da pregação, então, vamos conversar. Aí chegou aqui: pastor, o senhor notou que eu sou meio diferente? A gente é besta, né? Mas eu não consegui discernir o que é, rapaz. Pastor, é que eu sou menina. E aí eu toquei de menino porque eu gosto de pegar as menininhas, tá? Eu estou no processo de transição, pastor. Eu sou transexual. Rapaz, que coisa interessante, cara. Porque lembra aquele rapazinho, aquela moça, né? Ele ficou parecendo o mesmo negócio. Aí ele falou: pai, tá. Pastor, eu gostei da pregação, não sei o quê. O seu pai que é o paizão. Eu falei: sou mesmo, mas já deu um abraço, já chorou comigo ali. Eu quero congregar aqui, pastor. Ah, que bênção, que alegria. Só que eu preciso falar um negócio para você antes. Nós vamos respeitar você. Nós vamos orar para que Deus mude alguma coisa confusa na sua mente. Todo mundo vai te respeitar e vai te amar. Só que pode ser que um dia o pastor está aqui pregando 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Romanos capítulo 1, e a palavra vai machucar você. E se você não tiver esse entendimento, você tem que honrar o pastor. Se você concordar, você pode vir, vai ser muito, muito bem-vindo. Só ver aquela vez, nunca mais precisou ver aqui. Certo, mas bem? Tudo bem? Vamos ser honestos com as pessoas. Versículo 20. Jesus é Deus e como tal deve ser adorado. Agora na internet, os muçulmanos, umas mulheres com isso na cabeça, falando que os muçulmanos é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mentira. Eles espancam as mulheres, eles casam com um monte de mulher. Mulher é um ser que não tem valor para né? E assim, eles quando confrontam o crente que não sabe Bíblia, assim, me mostra na Bíblia onde Jesus disse que eu sou Deus e me adora. Eles inventaram um versículo que não tem na Bíblia. Como ele vai ter na Bíblia? E aí você pode conhecer um pouquinho de Bíblia. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Se você puder ficar em pé, nós vamos ver aqui, né, para apreciar. Os anjos se curvam diante de Jesus e o adoram como Deus, porque ele é Deus, certo, né?
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o... E quem que é o Cordeiro? Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, que recebeu poder, riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que é no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia, Jesus. Jesus recebe adoração, querido. Ele falou para o povo antes que Abraão nascesse: eu sou Deus, aleluia. Tomé, quando viu a Deus, Cristo ressuscitado, meu Deus, Senhor meu e Deus meu, Jesus é Deus, aleluia. Se não fosse Deus, ele não poderia salvar você, mas Ele salvou você. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos cantar só um pedacinho aqui.